Gostaria de, inicialmente, parabenizar pela iniciativa desse ciclo de palestras e debates, em especial com relação a esta MP, a 636 de 2005. Né? Então, agradecer o convite feito à CNA e passar logo, inicialmente, gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, como já foi dito anteriormente, nós temos aí praticamente mais de 6 anos discutindo a matéria. Mas, recentemente, esses debates foram intensificados a partir da Resolução 429 de 2012, que já nos dá uma pista de como seria e agora como será a questão do registro e demais atividades em função da MP. Então, num primeiro momento, o objeto desta resolução visava atender ao que estava na norma anterior, né? Ou seja, antes da vigência da MP. Então, você tinha um registro, você teria que fazer ele no RENAVAN, no Registro Nacional de Veículos Automotores. Já foi dito aqui que seriam a partir de 13 de janeiro de 2013. A identificação seria feita por esse número PIN, né? Você é um número sequencial que você coloca no chassi. O pessoal da indústria sabe bem como se opera essa questão. A gravação também de etiqueta ou plaqueta, né? Naqueles pontos lá, ou no conjunto motor de transmissão, ou em outro local a ser informado pelo fabricante, montador ou importador. Pois bem, para aqueles veículos que eram facultados a andar transitar na via pública, você tinha ainda, então você teria a ideia de ele portar um registro, um certificado de registro e licenciamento, né, dos veículos, e o uso obrigatório de uma placa. Então, esse era o escopo inicial dessa resolução. Seguinte. Bom, antes de avançar e aprofundar sobre o objeto propriamente da MP, é bom destacar o que já foi dito aqui, né, das preocupações dos nossos colegas que expuseram anteriormente, em especial aqui o posto pelo Pedro, né, em relação ao trânsito e tal. Então, nada vai ser dispensado, ou seja, a ausência agora que a MP está colocando do licenciamento, do emplacamento, não vai dispensar os cuidados no trânsito, aí, seja em estradas vicinais, ou estaduais, ou asfaltadas, ou federais, em relação à condução, né? Nós temos recentemente aí o parágrafo único dado já no Código de Trânsito, que determina que poderão também, no caso de tratores, circular, habilitar com a categoria B. Seguinte. Para as colheitadeiras, você imagina um equipamento que ocupa um espaço de não só uma faixa, mas uma faixa e meia, em alguns casos até mais. Então, as colheitadeiras elas não podem circular no trânsito, embora tenham um motor próprio, elas devem obedecer o que está aí na resolução 210 de 2006, que determina o embarque desse equipamento em caminhões, né, devidamente apropriados, para que você não tenha nenhum dano, evite acidentes, etc., etc. Então, é o embarque adequado, você tem essas regras bem estabelecidas já. Então, vamos separar primeiro a questão do trânsito, da condução, da questão de uma eventual necessidade de emplacamento ou não. Seguinte. E aí, um detalhamento, né, das dimensões em que você exige esse tipo de trato diferenciado, né, para colocar a altura máxima, largura, comprimento, etc., etc. Não vou detalhar, mas esse é o escopo geral dessa Resolução 210 de 2006. Seguinte. Então, já foi dito aqui pelo Pedro, na hora da travessia, até mesmo dentro da propriedade, de um ponto da propriedade a outro, para o vizinho, etc., você tem que contar com o que eles chamam aqui, fazer o batedor, né? Então, esses cuidados, eles vão continuar existindo, mesmo não tendo o emplacamento, mesmo não tendo licenciamento. Isso é essencial para a condução, o tráfego desses maquinários, especialmente os agrícolas. Continuo. Então, para garantir a segurança, aí são cuidados gerais, a velocidade, a necessidade de iluminação, destaque do equipamento, horários, ao amanhecer até o entardecer. Então, são regras que mundialmente se estabelecem, com algumas diferenças, né? Ora, um tem um ponto mais forte ou outro, algum detalhe, mas sempre
com esse tipo de alerta, a necessidade de um carro de apoio, como já foi dito, e assim por diante. Então, não vamos desconsiderar os cuidados. E alertar também aos produtores e demais condutores que esses veículos podem, sim, ser objeto de se caso cometa alguma infração de trânsito, né, alguma agressão aí a alguma norma do Código de Trânsito, serão multados, sim, né? E isso eu acho que é um princípio da razoabilidade decorrente daqueles que, eventualmente, não tenham cuidado com os maquinários. Seguinte. Mas hoje não são multados. Hoje não são multados. É difícil, né? É mais difícil, como foi posto aqui. Bom, aí o outro ponto crucial, nós fizemos algumas simulações ainda em 2013, né, de quanto que seria o custo de um emplacamento. Aí está o detalhamento, né, o seguro DPVAT, o primeiro emplacamento, guia do Detran, lacre, despachante, valor da placa, propriamente dito, e chegamos a esse valor aí aproximado de R$ 360 até R$ 520 reais. Isso em 2013, né? Então, um pouco mais, um pouco menos, mas dentro desse valor aproximado aí que nós teríamos. E um acréscimo eventual, com apoio aí de concessionárias, teria, ao invés do próprio produtor fazendo todo esse trabalho, a concessionária você teria um incremento aí de 30%, que daria de R$ 500 até R$ 1.000 por equipamento para fazer esse emplacamento. Próximo. E aí o passo do emplacamento, a gente imagina preencher essas guias, né, os documentos necessários, a identificação do proprietário, uma nota fiscal do produtor, e aí com o decalque legível no chassi, né, daqueles números que eu já comentei, o pagamento propriamente dito e aí demais taxas e lacre, né? Então, seriam esse o passo a passo dessa operação do emplacamento. Seguinte. Aí, uma estimativa, em 2013, nesse curto período de janeiro até abril do ano de 2013, foram vendidos 26 mil máquinas agrícolas. Sendo dessas, 20.536 foram tratores, né? Então, nós pegamos esse montante, multiplicamos por aquela planilha anterior, né, aquele valor unitário, você teria um valor estimado aí em torno de R$ 9 milhões seriam gastos, né, se naquele período todos esses tratores fossem emplacados, né? Então, realmente é significativo, é impactante para o setor você ter esse conjunto de máquinas aí sendo essa obrigação, uma eventual obrigação do emplacamento. Próximo. E outra preocupação, em relação ao PVA. O Paulo César, da OCB, já comentou anteriormente, né? Você teria aí um custo adicional, né, com máquinas aí que vão de 400 mil até R$ 1 milhão. Então, você coloca a alíquota do IPVA, que é de 3%, você vai ter de 18 até 30 mil reais por um trator, por uma máquina que tivesse que pagar o IPVA neste ano, por exemplo. Então, para o IPVA, antes mesmo da MP, você já tem alguns estados que dispensam integralmente a cobrança, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul e o estado do Paraná. Mas essa é outra preocupação forte, além do emplacamento e licenciamento, a questão da eventual cobrança. Por quê? É mais um ônus para a cadeia produtiva e em que não preciso destacar, mas a importância da contribuição do agronegócio como um todo, né, para a balança comercial do Brasil e o menor ônus, o menor custo dos produtos alimentícios também repercute na questão da segurança alimentar. Próximo. E aqui, já entrando mais no objeto propriamente dito do debate, deste debate, que é a MP. Antes de propriamente falar das alterações da MP, nós vamos voltar um pouquinho e ver que no artigo 120, ele obriga todos, repito, todos os veículos a fazerem o registro, com exceção de veículos bélicos, né? Então, o eventual dispensas para a máquina agrícola não foi posta, não está originalmente proposta na MP, né? Ou seja, para que isso ocorra, eu teria que parar as máquinas agrícolas a
a veículos bélicos, né? O que aí seria possível? Seria, mas também, como já foi dito anteriormente, se você pensar mais na questão de segurança, da questão do furto, do roubo, o registro já se justificaria por si só para as máquinas agrícolas também. Então, a questão do registro único, ele aparece aí no artigo 120, que por hora não está sendo objeto de alteração na MP. E já detalhando um pouco mais de como seria, digamos, esse registro, como é que seria operacionalizado, não quero aqui avançar muito, mas a própria Resolução 429, ela deixa alguns indícios, algumas dicas, né? E a própria lei seria isso aí, ó. Você, pelo artigo 121, se eu tenho um registro, naturalmente eu vou ter um certificado de registro do veículo, o chamado CRV, né? Então, de acordo com os modelos e especificações do CONTRAN. Afinal, é o próprio CONTRAN que entra os dispositivos da lei. A atribuição está prevista em lei, que é o CONTRAN que vai regulamentar. E no artigo 122, realmente tem outra pista, que seria, a partir do documento principal, que seria a nota fiscal, fornecida pelo fabricante ou revendedor, seria o documento hábil para que você fizesse o registro. Então, não você se deslocar, como disse o Paulo César, com o maquinário até o DETRAN local, mas sim, você leva a sua nota fiscal ou mesmo, aí talvez o próprio fabricante, leva aquela venda, aquela comunicação de venda, que seria o documento hábil principal, a nota fiscal. Cabe lembrar aqui que, por exemplo, os tratores poderiam circular com nota fiscal? Eventualmente poderiam, mas com o tempo isso se deteriora, né? Então, não seria razoável a questão do uso da nota fiscal exclusivamente. Próximo. Voltando um pouquinho, em relação à identificação do veículo, antes do 115, que é o objeto maior da MP, nós temos aí que o caput do 114, que diz o seguinte: será identificado obrigatoriamente por caracteres gravados no chassi ou monobloco, reproduzido em outras partes, conforme dispuser o CONTRAN. Só aquilo que eu falei a atenção, o PIN, aquelas etiquetas, etc. Então, a questão da identificação em si não seria problema, pelo menos a gente acredita que, por hora, não seria o problema, né? Mesmo porque o CONTRAN já tem essa expertise na regulamentação desse procedimento. Próximo. Aqui, a MP, né? O texto, como é que era antes, tal, será identificado por meio de placa dianteira e traseira, sendo essa lacrada em sua estrutura, obedecer especificações e modelos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. A redação anterior, né, desde que... Então, existia sempre a distinção entre o que circulava, era facultado circular em vias públicas e não circulava, né? E aqui eu começo a detalhar o seguinte, que eu acho que o mais importante dessa MP, o que ela tem foi o seguinte: ela começou a distinguir os veículos agrícolas para uso agrícola dos demais veículos rodoviários e demais usos, né? Ela começou a acatar uma ideia, um conceito mundial, que na regulamentação americana, da França, da Espanha, da Argentina, tem um tratamento diferenciado para as máquinas de uso agrícola. Então, isso aí eu acho que é o principal. Daí aquela ideia do cadastro único, ou melhor dizendo, do registro único, com um cadastro específico. E tem que ter realmente um tratamento diferenciado para a questão agrícola, como já foi dito, primeiro, por sua natureza, 90% ou mais chegam à propriedade e não saem dessa propriedade, a não ser como sucata. Outros tantos, esporadicamente, sim, circulam em vias públicas, né? Como já foi dito, em boa parte, ora para um ponto a outro na propriedade, para a propriedade de um vizinho, e muito excepcionalmente para buscar insumos agrícolas numa revenda na periferia das cidades pequenas, né, em sua grande maioria. Então, é essa a ideia que justifica, né, a ideia de um cadastro específico, de um registro único para as máquinas. Então, essa eu acho que é a primeira grande contribuição da MP, é separar das demais maquinarias. Seguinte. Então, veio a redação, né? Alguns dizem que o parágrafo 4º obrigaria aquela máquina que circula em via pública, né? Qualquer natureza, então estaria incluído também
os tratores agrícolas. Esse não é o nosso entendimento. Nosso entendimento é o que está no parágrafo 4º, que, mesmo transitando em via pública, ele não precisa de placa, não precisa de licenciamento. Isso eu acho que está bem claro aí o parágrafo 4º, né? Os tratores e demais veículos automotores, destinados a puxar e arrastar a máquina agrícola, ou executar esses trabalhos, são sujeitos a registro único de cadastro específico, como já comentei, da repartição competente, dispensado o licenciamento e emplacamento. Então, a redação é muito clara, todas as máquinas agrícolas, não apenas aquelas que não atingem, eventualmente transitam em via pública, vai ter que emplacar? Não. O nosso entendimento, a nossa interpretação é que não, é que realmente atinge a todos. Mesmo esses que circulam, estarão também dispensados do licenciamento, do emplacamento. Próximo. Isso aí é uma resolução, eu não pude checar a validade dela, se ela está em vigor, mas, basicamente, é placa para todos os veículos, é do Mercosul, né, uma resolução, mas excetua para as máquinas agrícolas, né? Então, eu trouxe aí só como lembrete, né, esse regulamento técnico, né? Então, não é só aqui no Brasil que vai estar se dispensando. Próximo. Aqui uma imagem, só para a gente fixar. E como é que é lá na Europa, né? Isso aí foi um fato, né? Está aí a fonte, para quem quiser conferir. Então, essa torcida aí desse time, o Green Gump, invadiu Paris, né? No bom sentido, para conquistar uma Copa lá. O time de futebol, naquela data, foi lá. E aí eu não consegui visualizar nenhuma placa, né? O próximo, o mesmo evento, né? Aí, com os tratores andando, eu também não consegui visualizar. Então, realmente, eu não vi o emplacamento na França. Próximo. Essa é outra imagem aí de tratores nas ruas da Alemanha. Aí sim eu vi ali um trator que está à direita, né, o terceiro, tem uma espécie de placa. Mas lá, ao que me parece, até onde eu pude checar, não é obrigatório, é facultativo para efeitos de seguro, do patrimônio propriamente dito. Então, isso aí, claro, faço também a ressalva que aqueles tratores lá em Paris, bem como esse, naturalmente tiveram o apoio aí da polícia local na condução, não saíram sozinhos, né? Então tiveram todo o cuidado. Mas não nos parece ter, como um todo, regra geral, obrigatoriedade do emplacamento. Seguinte. Então, para concluir, deixar bem claro que, mesmo que transitando, né, em vias públicas, né, os tratores eles não se destinam como os demais veículos, né, não são veículos rodoviários, né, e sim para uso agrícola. E, eventualmente, né, esporadicamente, você tem esse trânsito dessas máquinas nas vias públicas. E aí, nós entendemos o seguinte, que não pode se aplicar a mesma norma para os equipamentos agrícolas, igual aos demais veículos, né? E aí você não falaria em certificado de adequação à legislação de trânsito, CAT, ou licenciamento e registro de veículos, e sim apenas o licenciamento, o próximo. Aí o que está previsto na MP, um sistema de registro único, cadastro específico, para todas as máquinas agrícolas, todas indistintamente, sem licenciamento, com dispensa de emplacamento, e será emitido, sim, um certificado de cadastro de veículos, de forma a certificar o veículo, e aí você ter essa oportunidade de evitar furtos, roubos, uma eventual apreensão, a pessoa poder regularizar e resgatar a sua máquina, né, saber quem realmente é o proprietário, né, e com essa justificativa, né, essa identificação do PIN, da placa ou da placa de etiqueta, né, já seria suficiente para identificar esse maquinário, juntamente com o certificado. E, relembrando, o número de máquinas agrícolas é bem menor, né, significativamente menor do que os demais veículos, carros, motos, ônibus, etc. A circulação é esporádica em via pública, né, e sua finalidade é trafegar prioritariamente nas propriedades ou proximidades. Então, dentro desse contexto todo, que nós acreditamos que a MP é um avanço, né, para o setor. Primeiro, por esse ponto, distingue das demais máquinas. E segundo, que reduz significativamente custos como o emplacamento, o licenciamento e até mesmo a cobrança do IPVA. Então, por hora, são esses comentários que tinha que colocar. Muito obrigado.